E vamos lá começar mais um vídeo de memórias. No outro vídeo a gente estava conversando sobre a minha vida lá no Siqueira Campos e eu encerrei falando que a gente ia começar a falar da mudança, né? Que a gente foi morar na praia. Sim, isso, vamos morar na praia, velho. Muito massa, muito bom. Bom, como aquela casa não era nossa, né? Meu pai foi juntando o dinheirinho dele e tal. E nisso, desde quando a gente chegou em Aracaju até esse dia chegar, se passaram, sei lá, mais ou menos 4, acho que não chegou a ser 5 anos. Mas vamos botar lá que tenha sido 5 anos. Me lembro muito bem disso aí. Mas digamos que tenha sido mais ou menos nesse período, mais ou menos por aí. E fomos lá, né, morar na num bairro chamado Jardim Atlântico, Conjunto Residencial Jardim Atlântico, que era a Rua B, número 778, que depois essa rua passou a se chamar Doutor Benedito Guedes, bairro Coroa do Meio. Recentemente eu estive lá, vi a pessoal que comprou a casa que era do meu pai, vi a casa bem mudada, bem diferente, mas depois eu chego aí de novo. Isso já é quando for falar da vida atual, quando a gente está nos dias de hoje. Bom, vamos lá. Como foi que começou essa história de mudança do Siqueira Campos para a Coroa do Meio? Para falar a verdade, eu não faço a mínima ideia de como aconteceu, de como surgiu essa ideia em meu pai. Mas ele queria comprar a casa, juntou dinheiro e foi comprar uma casa. Ah, era o sonho morar na praia, era muito bom, muito legal. E meu pai comprou essa casa. Esse bairro era um bairro, vamos dizer assim, hoje a Coroa do Meio, a Atalaia, né, aquela redondeza ali, não era como é hoje, que é um bairro nobre, não tão nobre, mas é um bairro nobre para turista. Pronto, é um bairro turistável, vamos dizer assim. Naquela época não era. Naquela época era, sei lá, aquele lugar onde ninguém queria morar. Não era nem periferia. Periferia ainda tem gente que gostaria de morar na periferia, né? Um lugar legal. Mas lá não. Lá era um lugar que nem periferia era. Não era aqueles bairros, né? Vamos dizer, bairro pobre, né? Naquela época, bairro chique, bairro nobre, era o Grajaú, era lá em Aracaju, né? Que eu tô dizendo. Era o Grajaú, era morar no centro, era morar. Eu não me lembro o nome do bairro ali, que era onde ficavam as escolas ali, o Ateneu, o Arquidiocesano. Então, aquela área ali a gente poderia dizer que era as áreas nobres, né, de Aracaju. Os bairros pobres naquela época era Farolândia, era bairro industrial, era que outro bairro pobre que tinha lá, que era periferia, Orlando Dantas, Inácio Barbosa. Eram os bairros pobres, mas que, Conjunto Augusto Franco também, era um bairro pobre, mas bairros que moráveis. Já a Coroa do Meio, hum. Ninguém queria morar ali. E por isso meu pai conseguiu comprar uma casa lá, né? Comprou barato, eu acho, sei lá. Era uma casa simples, parecendo com casa de sítio, parecendo com casa de sítio, de interior. E a gente foi morar nela. Tinha 2 quartos, sala, cozinha, um quintal enorme que não tinha cerca. O quintal era. Não, não tinha cerca, não tinha muro. O quintal era todo de cerca.
E não era uma cerca bem diferente das cercas que a gente pensa hoje, né? Que é aquela cerquinha de arame, de não sei o que, não. Tinha arame farpado, só que era feita de maneira diferente. Era cerca de vara. Era uma cercazinha bem fechadinha com umas varas de pau. Vara que tirava de mangue, de mata, sei lá como é que era feito essas varas. Eu sei que era todo cercado dessa forma, né? E a casa ficava, vamos dizer assim, bem na frente do terreno. Então tinha duas laterais com a cerca e até o fundo. E essa casa era boa, tinha pé de manga, tinha pé de goiaba, tinha outras fruteiras lá que eu não me lembro agora, mas tinha bastante coisa. Quer dizer, para um menino de 11, 10 anos, não me lembro agora a idade quando eu cheguei lá, era uma casa grande, um quintal grande, né? Legal, boa. E foi uma mudança tranquila. Não me lembro da mudança. Não sei como é que a gente saiu de uma casa e foi para outra. Não me lembro realmente. Isso está apagado da minha memória. Não sei porquê. Não me lembro mesmo. Mas fomos para lá. Ao chegar lá, era uma rua sem saída, porque tinha uma casa de invasão feita na frente, no meio da rua, que fizeram uma casa lá. E nessa casa tinha uma vacaria. Do lado esquerdo da casa tinha uma outra casa de um cara chamado Chico, um cara perturbado do juízo, casado com uma mulher chamada Vera, e ele batia nessa mulher, batia, deixava ela presa em cárcere privado. E eu não sei, velho. Só sei que um dia ela tomou coragem, saiu, foi morar em outro canto e não me lembro muita coisa dele não, só esse fato mesmo. O resto eu não me lembro muito não. Ah, que ele passava na frente das casas tudo escarrando. Cuspindo fora, só escarrando. Do lado direito da casa, de quem tá pra dentro, né? Então, a gente tá aqui, tá olhando pra rua, do lado esquerdo era a casa do Chico. Do lado esquerdo, eu não me lembro direito o que é que tinha. Mas eu me lembro o que veio depois. Que veio morar lá um casal. O cara trabalhava no Banese, era Bruno, casado com uma menina, com uma mulher chamada Nininha, e tinham dois filhos. A menina, eu não me lembro o nome, e tinha um menino que era chamado de Felipe, Fefe, era o nome dele. Esse menino ele tinha diabetes e vivia tomando insulina. Ele mesmo, pequeno, ele já sabia se aplicar a insulina. Mas isso já veio chegar lá já tempos depois, tá? Na frente da minha casa morava a dona Mirabel com suas duas filhas, que eu só me lembro o nome de uma, que era a Mirinha, Miraildes Coutinho Machado. Não lembro o nome dela. Miraildes Coutinho Machado, que a gente chamava de Mirinha. Essa podemos dizer que foi minha primeira namoradinha, vamos dizer assim, que hoje se diz que é ficante. Aí não existia isso naquela época, era namoradinha, escondido, que ninguém sabia. Até o dia que meu irmão dedurou. Caba safado, me viu beijando ela e foi dizer à minha mãe. Ah, boa. Mas tranquilo, tudo bem. Tenho raiva disso não. Bom, vamos lá. Vamos começar do início, aquelas coisas lá. Saí da escola
metodista, Omar de Alberti, e fui estudar numa escola que era chamada Escola, não sei se era estadual, municipal, agora eu não me lembro, me fugiu da cabeça muito. Eu sei que era Escola de Primeiro e Segundo Grau Juscelino Kubitschek. Era a escola. Até hoje ela existe. Eu tive lá recentemente, passando lá pela frente, nessa última viagem que eu fiz em Aracaju. Mudou bastante, tá, a escola. Então essa escola era uma escola legal. Comecei a estudar lá, mas não fiquei muito tempo estudando nela. Acho que fiquei uns dois anos, eu acho. Não foi mais do que 2 anos, não. Foi mais ou menos isso. E logo depois eu mudei para outra escola, que era a Escola Estadual Ateneu Sergipense. Na época, a melhor escola pública que tinha em Aracaju. Para você ter uma ideia, a concorrente dessa escola era a Escola Arquidiocesano, que era uma escola particular. E era a escola que era concorrente, né, do Ateneu. Ou seja, o ensino do Ateneu era um ensino de primeira. Assim, muito, muito bom mesmo. Muito, muito, muito bom. Então, quando eu entrei. Foram 2 anos que eu passei lá naquela escola. Não, dois não. Foi 1 ou 2 anos. 1 ou 2 anos. Porque eu não me lembro se eu concluí a quarta série no, na Metodista. Eu acho que eu concluí a quarta série na Metodista. Se eu não concluí a quarta série na Metodista, eu comecei a quarta série na Metodista e terminei lá no Juscelino Kubitschek. E aí fiz a quinta série e a sexta série eu comecei no Ateneu. O Ateneu eu me lembro que eu comecei a sexta série lá. Não foi isso? Foi exatamente isso. A sexta série foi lá no Ateneu. A sexta série eu comecei no Ateneu. Então, a escola foi boa. Na época, o diretor da escola se chamava Ítalo. Eu não me lembro o resto do nome dele. Mas eu acho que eu reencontrei ele na primeira vez que eu fui em Aracaju, quando eu fui com minha primeira esposa, que depois eu vou falar sobre isso também. Foi nesse período que começou a minha derrocada até chegar no fundo do poço. Não da primeira esposa, mas foi nesse período aí que eu comecei a, vamos dizer assim, sair do rumo que eu deveria ficar. Mas foi muito bom tudo que eu vivi. Foi uma formação para os dias de hoje. Bom, então nessa escola, era uma escola bem bacana, uma escola boa, legal também. Simples, mas uma escola legal. E nessa escola foi a primeira vez que eu assisti um filme que me marcou bastante, um filme dentro da escola, que foi A História Sem Fim. Assisti na escola, numa televisãozinha, num videocassete. Naquela época se passava filmes legais nas escolas para a gente abrir a nossa mente, né? Para a gente poder ter um horizonte melhor das coisas. Bom, e nessa escola também tinha na frente um barzinho. E nesse barzinho foi a primeira vez que eu experimentei Sprite. Sprite. Foi logo quando lançaram. E era muito boa a Sprite. Por falar em Sprite, me fez lembrar uma coisa lá do Siqueira Campos ainda. Ó, vê como é que uma coisa vai puxando a outra. Os almoços da gente lá, a gente comprava sempre o quê? Coca-Cola, Fanta. Coca-Cola não, que a gente não podia tomar Coca. Que os mormons não tomam Coca-Cola. Então a gente tomava ou Guaraná ou Fanta. E sempre era aquelas garrafas de litro, de garrafa mesmo, de vidro. E era 1 litro.
E eu me lembro que essas garrafas sempre dava pra gente almoçar, né? Hoje em dia você compra uma de 2 litros e ainda assim não dá, né, para uma família tomar. Naquela época dava e às vezes até sobrava. Minha mãe botava na geladeira com uma colher emborcada, né, com o cabo para dentro, para não perder o gás. Acho que não dava certo não, mas tudo bem. E conheci naquela época também uma coisinha que era chamada baré. Era a baré cola e a baré tutti frutti. A baré tutti frutti era muito boa. A baré cola não era tão boa não, mas a gente também não tomava. Era a baré tutti frutti. Só porque eu me lembrei, eu toquei nesse assunto agora. Bom, ah, então eu experimentei pela primeira vez a que na época só tinha soda da Antártica, né? É, aí a Coca-Cola lançou a Sprite e era muito boa. Então sempre a gente saía de casa, ia para a escola andando, voltava, tal, aquelas coisas todas, aquela ruma de menino para lá. Era bem interessante. E nessa escola, por incrível que parível, foi quando surgiu em mim o dom, vamos dizer assim, de revolucionário, liderança política, vamos dizer assim, que me serviu de escola para outras coisas que aconteceu daqui nesse trecho no futuro, tá? Que também eu vou contar. Então, a escola estava com falta de professor e a gente estava indo para a escola e ficando sem aula, porque não tinha professor, né? Então, o que foi que eu fiz naquela época? Juntei meia dúzia de criança lá. Olha, não tá dando certo isso, parará, a gente tem que pedir ao diretor para resolver esse problema, porque a gente vai se prejudicar e não sei o que, parará, parará, parará. E na teoria eu fundei o primeiro Grêmio da escola. O primeiro Grêmio da escola, que não existia, eu não fundei o Grêmio, tá? Mas foi o iniciozinho, foi o pontapé inicial. E a gente fez cartazes e saiu circulando dentro da escola. Queremos estudar, mas sem professores não dá. Queremos estudar, mas sem professores não dá. E isso a gente saiu marchando, até chegar no diretor Ítalo. E a gente ficou lá. E agora, o que é que a gente faz? O diretor olhou pra gente, soltou um sorriso. Até hoje eu não me esqueço disso. Ele soltou um sorriso e. O que é que vocês querem? Aí a gente. Estudar, a gente quer professor. Aí ele disse: aí, infelizmente, não sou eu que resolvo isso. Isso é com a Secretaria de Educação. E foi aí que a gente começou a entender e aprender que as coisas públicas deveriam ser melhores, não eram bem cuidados por quem deveria ser cuidado, né? Bom, e aí fizemos amizade com o diretor, que a gente não era inimigo do diretor, e tudo que o diretor precisava, a gente estava lá sempre ajudando a ele. Inclusive, quando ele mandou, a gente fez um mutirão lá dentro da escola, encabeçado por quem, né? Para limpar o terreno da escola, para fazer um campinho de futebol para a gente jogar. Campinho esse que eu nunca joguei, diga-se de passagem. Ah, muito bacana. Tem muitas recordações de lá. Alguns eventozinhos que teve lá na escola também. Teve um
concurso de lambada, que na época a lambada estava na moda. Teve concurso de imitação, que era como é que chamava? Era gincana que tinha lá na escola. Era bem animada a escola lá, era bem legal. Nessa gincana eu imitei o Lula. Eca! Depois que eu descobri quem era esse viado. Oh, corrupto, safado. Mas tudo bem, deixa pra lá. Ah, e foi assim as coisas nessa escola, na escola Juscelino Kubitschek. Vou parar por aqui. No próximo eu vou falar um pouquinho como era a vida na vizinhança lá, na casa da coroa do meio. E algumas coisas que aconteceram e foram acontecendo depois disso tudo. Então, próximo vídeo.